Ao nosso aulão de prosa romântica. Se você tiver dúvida no meio do caminho, você pode mandar no chat, que os professores ficam acompanhando, e pode perguntar à vontade, mas no final também tem um momento de dúvida, tá bom? Então, cada professor vai falar de um tipo de romance. E eu vou começar com vocês falando um pouquinho sobre o romance histórico, tá bom? Gente, só para contextualizar um pouquinho vocês, para vocês entenderem melhor o movimento do romantismo na prosa, aqui naquela época a gente produziu tantos romances, foi uma profusão de romances tão grande, que didaticamente, para organizar essa produção, a gente foi dividindo, né? Romance histórico, indianista, urbano e regionalista, para ficar mais fácil da gente entender os tipos de romance. Mas aí a gente verifica que um grande nome desse romance brasileiro vai ser o José de Alencar, porque ele vai produzir muitos romances, e com essa divisão didática a gente consegue ver romances dele com... WhatsApp, obrigada aí. A gente consegue ver a sua produção dividida nesses vários tipos de romances. Então, vocês vão observar aqui. Posso mencionar o José de Alencar, a Sandra irá mencionar o José de Alencar. Então, ele é muito frequente, ele é um autor que é um símbolo mesmo do romantismo na prosa, tá bom? Só que a gente tem que olhar essas divisões, prestem bem atenção, com um olhar bem crítico. Porque às vezes a gente tenta ficar pegando o romance e encaixar, colocando uma caixinha. É indianista, é urbano. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque o mesmo romance, anotem isso, o mesmo romance, ele pode ter características, ele não vai ser exclusivamente histórico. Ele pode ter características de um romance indianista, de um romance histórico, ou de um romance urbano e também de um romance histórico, no mesmo romance. Então, a gente faz essa divisão para ficar mais didático, ou seja, mais fácil da gente entender os tipos de romance que foram produzidos na época. Mas a gente tem que olhar criticamente isso, porque nem sempre um romance vai ser uma coisa só, tá bom? Trouxe exemplos aqui para vocês. Por exemplo, o Guarani e Iracema, que a Sandra vai se dedicar melhor sobre eles. Do ponto de vista, se a gente pensar no encontro cultural do índio com o branco, a gente vai verificar que esse romance tem uma pegada indianista. Mas se a gente observar, na verdade, ali, a história toda, ela remete à colonização do Ceará, a gente observa nesse sentido que é um romance histórico, porque vai remontar a história da colonização brasileira, em especial da colonização no Nordeste, tá bom? Mesma coisa acontece com a escravizaura, que a gente também vai falar na aula hoje. A gente tenta encaixar como um romance regionalista, mas a gente tem que considerar também marcas históricas nesse romance. Nesse sentido, vai ser considerado regionalista porque Escravizaura usa como palco a província de Campos dos Goytacazes, que na época era chamada de província, mas se eu observar do ponto de vista histórico, né, ela vai falar da questão da escravidão. Então, eu tenho no mesmo romance essas duas pegadas. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado, olhar criticamente essas divisões, tá bom? Não vai ser só uma coisa. Então, quando que vai ser um romance histórico? Vai ser um romance histórico quando ele remontar aquela história com H maiúsculo, que se relaciona à história, ao registro histórico, à história da humanidade, né? Porque um romance, ele é uma história com H minúsculo no sentido de ser uma ficção. Eu posso pegar elementos do real, elementos do que de fato aconteceu, e aí por isso vai ser um romance histórico, mas na verdade aquilo ali é uma ficção, é uma história com H minúsculo, né? Então vai ser um romance histórico quando se apropriar de algum fato histórico, de alguma coisa que realmente aconteceu na história daquela província, na história do nosso Brasil, tá bom? Então, por exemplo, a gente vai observar, como eu disse, em Guarani e Iracema,
qual o fato histórico que é remontado por eles? Capitanias hereditárias, período de colonização do Brasil. Por isso que quando a gente estuda literatura, a gente tem que lembrar das aulas da Fernanda, das aulas do Paulo, que tem tudo a ver com história, né? E escravizaram, como eu disse, eu tenho a província como cenário para o enredo e tem a questão da colonização, tá? Vocês vão observar que a gente organizou a apresentação de modo que o professor explique o tipo de romance e depois apresente uma obra, faça um estudo de uma obra. Eu escolhi para vocês As Minas de Prata. As Minas de Prata é um romance que a gente pode considerar exclusivamente histórico, tá bom? E ela vai falar daquela busca pelas minas de prata na época das entradas e bandeiras. O protagonista, que eu até coloquei representado com essa imagem aí, que é o Estácio Correia, o pai dele ficou muito desmoralizado, porque o pai dele dizia para todo mundo que existia essas minas de prata existiam e que quem chegasse às minas de prata ficaria muito rico, só que ninguém chegou a essas minas de prata. Então, ele morreu com a fama de ser uma pessoa que enganava, de ser estava fantasiando as coisas e tudo mais. Então, o filho dele, o Estácio de Sá, meio que ele vai para essa saga, né, para meio que honrar a palavra do pai dele, e ele vai tentar buscar essas minas de prata. Então, a trama é cheia de desafios e combates para ele buscar. Qual elemento histórico, então, que é retomado com esse romance As Minas de Prata? A época das bandeiras, da gente começar... A gente colonizou o Brasil, certo? Começar a desbravar esse país, e naquela época da corrida do ouro. Na verdade, nessa aqui da prata, que também valia muito dinheiro, tá bom? Então, eu vou ter, nessa obra, retrato... Pode falar. Não está aparecendo os slides para mim, não. Não está. Isso que eu ia falar agora. Tá. Ai, gente. Você tem que compartilhar aí. É porque a gente saiu várias vezes. Ai, que pena. Não, só voltar e colocar os slides, acho que vai pegar é tão bonito. Eu falei isso aqui, ó. A divisão. Depois a gente passa os slides para os alunos. Eu estou aqui. Uhum. Agora está aparecendo? Ainda não. Não? Não. Mas para mim está agora aparecendo. começou a gerar. Isso. Agora foi. Apareceu? Apareceu. Agora sim. Tá bom, gente. Como eu estava dizendo, qual o elemento histórico que a gente vai ter? Esse retrato do Brasil colônia, né? E aí a gente vai ter um roteiro das lendárias minas de prata que vai ser abordado ao longo do livro. Então, isso lembra muito essa época da nossa história. Então, por isso que é um romance histórico. E a gente pode observar em As Minas de Prata algumas características românticas na obra, né? Além dessa questão nacionalista, de destacar a cultura nacional e tudo mais, a gente vai observar nos personagens alguns elementos românticos, tá bom? Por exemplo, a Inês Aguiar, que é a mulher que se envolve com o protagonista, Estácio Correia. Ela é a personificação da mulher romântica, porque ela é dócil, ele não consegue estabelecer o casamento com ela, então ela se apresenta como inatingível. Então, tem muito desse ar da mulher romântica, tá bom? Eu também vou verificar essa presença de características românticas na representação da natureza, porque para falar sobre aquele caminho, né, do roteiro lendário das Minas de Prata, eu acabo tendo uma descrição dessas virgens florestas nos limites dos centros urbanos. O que quer dizer? Né? Por que virgens florestas? Florestas que ninguém desbravou ainda, aluno, silêncio. É o Sango. Florestas que ninguém desbravou ainda. Então, esse olhar de algo que inatingível, ninguém ainda, lindo demais, e ninguém ainda acessou. Outros elementos históricos e culturais que eu vejo, a gente pode ver na obra, por exemplo, nos passeios, né, nessa saga do Estácio Correia, eles vão retratar momentos dos festejos e divertimentos do século XVII.
que vai retratar a questão da igreja, dos terreiros, então também aborda várias religiões numa mesma obra. Eu também vejo questões históricas porque o romance ele é bastante descritivo para mostrar a representação da vestimenta. Então eu tinha assim o Estácio Correia, porque ele era assim, filho de um falido, porque o pai dele não conseguiu achar as minas de prata e todo mundo achava que ele era um charlatão. Então, pela vestimenta dele, eu conseguia pensar, entender qual era o tipo do personagem, porque ele era uma personificação de uma posição marginalizada. O que quer dizer isso? Como ele só vivia assim, com trapos, a descrição de roupas de pessoas mais pobres, eu consigo fazer esse contraponto, né? Pela roupa, entender como que era a condição social desse personagem, né? Já o Cristóvão de Água, que é um amigo dele, já era o oposto, era um símbolo da elite. Aí você vê na representação das roupas dele que ele era um símbolo da elite. Então, são coisas que a gente pode verificar, históricas, pelo poema. Quem vai para a luta na busca da mina, não vai todo arrumado, não vai... Entende? Retoma essa questão histórica. Então, gente, eu finalizo aqui essa questão do romance histórico com vocês, tá? Tem que retomar algum fato histórico, algum elemento da nossa história, ou vários elementos da nossa história, como base para a produção do romance, tá bom? Agora é a Sandra, que vai falar com a gente sobre o romance indianista. Meu microfone está com som bom? Bom dia a todos. Tá com som bom? Bom dia. Bom dia. Tá, som legal aí? Dá para ouvir? Pode subir um pouquinho, Sandra. Tá, espera um pouquinho. Só... Será que ela conseguiu? Não quer aumentar, tá? Não, mas já melhorou um pouquinho. Ah, então tá bom, no máximo. Ok? Uhum. Então, vamos lá. Eu vou falar, antes de começar a falar sobre romance indianista, eu só queria, assim, falar para as minhas turmas que assistiram, né, minha aula semana passada. Na aula passada, nós falamos sobre a poesia romântica, né? As 3 gerações na poesia romântica, né? Primeira geração nacionalista, né, que também é considerada indianista. O maior representante dele foi Gonçalves Dias. A segunda geração é considerada a geração mal do século, que também é conhecida como byroniana, porque tem a influência de Lord Byron, e o principal escritor ou poeta foi Álvares de Azevedo, e a terceira geração, Condoreira, também chamada de, né, Ugoana, e o maior representante é Castro Alves. Então, só para relembrar as minhas turmas passadas que nós falamos sobre isso. Aí, já, né, dando sequência, é uma coisa importante que a poesia que nós vimos, agora a gente vai falar sobre prosa, né, a prosa romântica. Ou seja, a poesia, nós vimos que foi em forma... Sandra, está saindo baixo. Não entendi. A voz está saindo baixa. Está saindo o quê? Baixa. Está muito baixa? Eu acho que é o fone, não é melhor fazer sem fone? Fechar o microfone, não dá não? Os microfones? De vocês, né? Fechar os microfones. Está dando interferência de vocês. Vamos fechar os microfones. Feche os microfones, por favor. Ok? Tudo bem, então. Então, vamos lá. Na poesia, nós vimos que é em forma de verso. E nós vamos estudar aqui agora a prosa romântica. Sabendo que
ambas, né, tanto a poesia quanto a prosa, aconteceram simultaneamente, ou seja, foi tudo ao mesmo tempo. Não foi primeiro, né, a poesia para depois passar a poesia e escrever em forma de prosa. Não. Né, os poetas escreviam suas poesias e os prosadores escreviam suas prosas, né, tudo simultaneamente, certo? Tudo na mesma época, na época do romantismo. Aí, não se esquecendo, o que é prosa? Prosa é quando um texto é escrito em parágrafos. Vocês vão encontrar isso no Enem, né, pedindo, escreva um texto dissertativo, argumentativo, né, em forma de prosa, ou seja, em forma de parágrafos, certo? Não é igual a poesia que é em forma de versos, que está só no meio da folha, não. O parágrafo é de margem a margem. Então, quando você ouvir, né, essa palavra prosa, é porque aquele texto escrito em forma, né, no caso de parágrafos, ok? Então, essa é a diferença de prosa e poesia. Então, a poesia a gente já viu semana passada e hoje vai ser a prosa, né, não se esquecendo que é parágrafos, ok? E tudo aconteceu simultaneamente, tudo no romantismo, certo? E nós vimos também que na poesia, dividir em gerações, né? A primeira geração, a segunda geração, a terceira geração. Na prosa não existe essa divisão, né? Não existe. Na prosa é simplesmente uma divisão temática, ou seja, através de temas mesmos, né? Aí foi que a Joana já falou, ela já colocou aí quais são os temas na prosa. Histórico, né, indianista, regional e urbano. Então, não é, né, por gerações igual na poesia, e sim por temas, certo? E outra coisa também que é muito importante ressaltar é que quando você ouvir, né, a expressão romance romântico, isso não é um pleonasmo, ou seja, não é uma repetição de ideias, não é uma redundância, não é, porque o romance na literatura não é uma história de amor, não é uma história de amor. O romance na literatura é uma história longa, né, com vários personagens, várias cenas. Então, quando fala romance romântico, o romance é o gênero, né, gênero textual, que tem essa característica que eu falei aqui agora, né, de apresentar vários personagens, várias cenas, e o romântico é porque pertence à época, né, do romantismo. Então, o que significa romance romântico? É uma narrativa feita no período romântico, do romantismo, né? Então, quando você ouvir essa expressão, romance romântico, né, não tenha como pleonasmo, né, como redundância, não, porque cada um significa uma coisa, assim como vai, né, haver romance naturalista, romance modernista, o romance policial, então, dividiu, né? Então, romance aqui, no caso, é uma narrativa longa, ok? Com várias cenas e vários personagens, ok? Aí, o que acontecia, né, com essas narrativas? Elas eram publicadas em folhetins, né, em jornais. O Carlos Zola e o Loló já trabalharam em jornal, né, na época de Iguaçu, quando tinha jornal, os dois já trabalharam, né, escrevendo no jornal de Iguaçuí. Depois eles podem até falar um pouquinho mais sobre isso, a experiência que eles tiveram. Então, quando essas obras eram publicadas, não tinha em formato de livros, não tinha. Eles eram publicadas em folhetins, em jornais, capítulo a capítulo. Então, cada edição do jornal, ou pode ser semanal ou quinzenal, dependendo, né, do contexto na época, trazia um capítulo, né, e que é bem parecido com as novelas hoje em dia, com as séries que vocês gostam de assistir. Então, saía um capítulo no jornal, aí as pessoas liam, né, e ficavam, vocês já sabem, né, uma estrutura da narrativa, que é o clímax, aí as pessoas ficavam ansiosas para saber, né, a continuidade dessa história. É igual a gente assistir uma série, é igual assistir novela. A melhor parte acaba para você poder, né, ficar ansioso e querer saber, né, dar continuidade e até o desfecho da história. Assim era também as narrativas publicadas na época, né, antigamente, era através de folhetins. Então, as pessoas compravam o jornal, porque nós já também vimos, né, porque o romantismo é feito por burgueses e para burgueses, ou seja, então eles tinham dinheiro, né, para poder adquirir esses jornais. Aí, o que acontecia? Então, eles começaram a gostar de ler, então ficavam ansiosos. Aí, esse clímax, ou seja, a história não acabava, tinha um capítulo, depois eu queria ver outro capítulo até, né, terminar a história. Aí, o que
acontecia? Os leitores iam acompanhando a trama, assim como a gente acompanha as séries, e fica ansioso para ter uma nova parte da série para poder ver o que vai acontecer, fica ansioso. E ali, no caso, a burguesia gostava de ler esse tipo de romance porque ele se espelhava nessas histórias, né? Então, sabemos que as produções literárias, né, eram feitas por burgueses e para os burgueses. Então, eles se identificavam nessas obras e ficavam ansiosos para poder, né, terminar de ler isso. Aí, depois, né, no finalzinho, aí transformava em livro. Certo? E outra coisa, antes de falarmos, né, sobre a prosa indianista, que é o assunto, né, ficou separado para mim, é bom sabermos que, no caso, a Joane já comentou que o romancista, né, brasileiro José de Alencar, ele produziu, né, nas 4 linhas temáticas, né? Você vai ver José de Alencar no histórico, no indianista, no regional e no urbano. Foi o único que produziu nas 4 linhas temáticas, certo? E antes também de falar sobre o indianista, a gente vai ver que, além de ser prosa indianista, ele também é uma prosa histórica, né? Que é o livro que eu vou falar com vocês aqui, né? O indianista. Por quê? Porque ele, igual a Joane já falou, ele faz uma reconstrução do passado histórico, certo? Ele faz uma reconstrução do passado histórico. Eu vi hoje também que o professor Paulo postou no grupo de vocês uma aula sobre o Brasil colônia. Então, tem tudo a ver com esse período, ou seja, na época da colonização do Brasil. Aí eu vi que ele postou as atividades e falei assim, nossa, que bacana. Então, você fazendo a atividade dele, vai entender um pouquinho mais, né, o que se trata a prosa indianista e a prosa histórica que a Joane falou, ou seja, faz uma reconstrução do passado na época do Brasil colônia. Né, fazendo a atividade dele, você vai ficar um pouquinho mais amadurecido para entender essas obras, para entender, né, essa divisão temática aí da prosa, ok? Aí, no caso, o José de Alencar, quando ele faz a reconstrução do passado histórico, ele, né, marca assim 3 fases, que, no caso, é do indianista, tá, gente? Estou falando agora da prosa mesmo indianista, já entrei tranquila nela aí. A primeira fase é o Guarani, certo? É esse que tem aí se quiser passar, Joane, o slide, né? Já falei de Alencar. Passei, só que está demorando, não sei se é a minha internet. Então, quando... Foi para você? Que eu passei aqui no... Está no principal autor. Está no principal autor. Vê se passa mais um aí. Não sei qual o slide que você... Está aparecendo o slide, gente? Está aparecendo o slide do principal autor. Para mim está assim, né? Isso, aí você quer que muda para esse, né? Pode ser. Porque aqui, no caso, a gente vai ver que essa reconstrução do passado histórico, ou seja, a prosa indianista também considerada uma prosa histórica, é porque tem 3 fases. A primeira fase é o livro Guarani, né, que vai ter um texto aí depois para vocês. O livro Guarani, ele retrata o processo de colonização do Brasil, certo? Aí, no caso, assim, um processo já adiantado. Aí, através das personagens, né, do Peri, que é o índio, e Ceci, que é a branca portuguesa, ele começa a lançar as bases de uma nova civilização. Não tem quando, né, Adão e Eva, no paraíso, que começaram, né, a construir a humanidade, né, foi de forma errada, mas foi, né, pecaram. Então, aqui no caso, Peri e Ceci representam também esse início de civilização, certo? Por isso que, né, retrata o processo de colonização do Brasil. A segunda fase, né, que José de Alencar quis mostrar foi através da obra Iracema. Aí que começa o início da ocupação das terras, ou seja, o início entre contato com brancos e índios, ou seja, a miscigenação. Né? Por quê? Porque Iracema, né, engravidou, né, teve um filho, o Moacir, com o português Martim, aí começou, né, no caso, a miscigenação, ou seja, essa mistura de raças.
Aí fica assim, mais ou menos claro que no Guarani também teve esse contato físico, né? Só que não fala sobre filhos gerados. E Iracema fala. Então, aí que se entende que começou, né, esse processo, né, de mistura brasileira, o povo brasileiro, né, o caboclo, né, mameluco, ou seja, miscigenação de raças. E o Birajara, o Birajara no caso, é o único romance feito totalmente de índios, né, totalmente de índios. Guarani mistura o branco com o índio, Iracema também mistura o branco com o índio, e o Birajara não. Um Birajara é romance totalmente feito com índios. Aí foi, no caso, antes da chegada dos colonizadores portugueses, né? Aí, no caso, como não havia relatos, foi, né, nessa época que surgiram os mitos e as lendas, porque a gente sabe que mito e lenda são algo que não tem esse relato, não tem nada comprovado. Aí que surgiram, né, os mitos e as lendas. Então, a partir da análise desses 3 romances indianistas, né, românticos indianistas, nós podemos perceber a característica, né, as características do romantismo, do romance indianista, que é nacionalismo, aí está aí para vocês, né, o slide aí, nacionalismo, no caso, é como se fosse uma construção, né, da identidade nacional. O nacionalismo a gente já viu na poesia, né, romântica, que é o índio representado. A gente sabe que na era medieval não havia, para a gente aqui, herói, né? Então o índio é como se fosse, né, esse herói português, só que ele é nosso, né? Por isso aí, estética nativista, exaltação da natureza. Não tem como você não associar o índio com a natureza. Quando você fala em índio, você pensa em natureza. Quando você fala em natureza, você pensa em índio. Eles estão super, hiper interligados, né? E essa idealização do índio como figura nacional. Ou seja, o que você idealizar? É você imaginar. Você imagina, né, aquela perfeição, você idealiza, né, uma pessoa para a sua vida e você fica imaginando como ela é. Então, o índio aqui representa, né, um povo corajoso, um povo honrado. Isso que José de Alencar quis passar, né, esse povo que, né, tem honra, tem glória, tem, né, coragem, é corajoso. Então, o índio representa, né, essa figura nacional, certo? Então, do Brasil, no caso, o índio, né, faz o papel do herói, ou seja, o símbolo da nação, ok? Aí, João está passando aí, a estrutura da obra, né, é dividido os aventureiros. Então, aqui, tem mais uma coisa aí, Joana? Outra parte? Não, acabou as características e agora é o Guarani. Ah, sim. Um pequeno resumo, né, sobre a obra, para você, né, quiser interessar, ler direitinho, né? Aí, no caso, já falei, né, o Peri é o índio, ele se apaixona, né, pela filha de Antônio, português, né? E ela é uma branca, linda, de olhos azuis, só que esse amor é proibido, né? Proibido justamente pelas condições, né, entre os dois. Só que Peri salva, né, a Ceci de um grande perigo, né? Ela iria ser massacrada por uma pedra, uma imensa pedra. Por quê? Porque o irmão dela, né, o Diogo, acidentalmente, porque ele era caçador, acidentalmente matou uma índia da tribo, né, Aimorés. Aí a tribo ficou super, hiper revoltada com os portugueses, então queria matar. Aí, como a Ceci estava sempre se banhando, estava, né, passeando, tomava banho nos rios, e o pessoal ficava de olho nela, quer dizer, ia vingar a morte dessa índia Aimorés nela. Aí o índio, o Peri, como apaixonou por ela, e ficava o tempo todo tentando salvá-la. E essa pedra também já foi, né, uma forma de querer vingar, para matar. E onde ela estava, Peri também estava junto. O pai dela percebeu, né, que ele poderia salvar, né, a família, e convidou para morar, né, com eles. Aí, ou seja, esse morar com ele aí já passou, né, tipo assim, troca de religião,
troca de valores, né? Porque ele vai largar, né, a tribo dele, os valores, a religião, os costumes dele, e vai viver, né, igual português, porque, no caso, o Antônio, o pai de Cici, é português. Aí tem vários outros, né, personagens, né, o Álvaro, o Loredano, né, que é um frei, e a esposa, todos esses assim, têm marcas, né, tem assim, uma forte marca em cada representação dessa história para poder entender, né, o processo de colonização do Brasil. Ou seja, aí no caso, né, sabemos que a tribo Aimorés consegue, né, consegue destruir a família, coloca fogo no casarão, mas Peris salva Cecília, some, né, eles vão embora e termina com os dois numa paisagem linda, natureza. E aí começa a história da colonização, ok? Mais ou menos um resumo. Ok? Aí encerrou a minha parte, vou passar para a Jussara. Se por acaso alguém tiver alguma dúvida, a Joane colocou para poder perguntar no final, para poder não atrapalhar a aula do outro, ok, gente? Mas eu vou atrapalhar. Posso? Gente, eu falo demais, né, Maria Paula? E a Lídia também sabe. Três colocações aqui que eu vou colocar com relação à questão do romance indianista. Né? Primeiro é o mito do bom selvagem, que vocês estudam em filosofia, tá, gente? Então, quando vocês estudam com o Henrique, vocês têm lá o Rousseau, que ele coloca o mito do bom selvagem. As pessoas nascem puras e boas, né? E se você nasce em contato com a natureza, você vai ser puro e bom. Então, a ideia do mito do bom selvagem está dentro da obra do indianismo. Então, é muito importante que vocês associem essa questão do romance indianista com a filosofia, que é o mito do bom selvagem do Rousseau, que fala dessa questão de você ir em contato com a natureza, você é puro e bom. Também já foi colocado dentro da lenda do Tarzan, dentro do Mogre, e várias outras situações aí. O romance Iracema, né? Aí tem lá, ó, o romance Iracema é o anagrama da palavra América, é uma metáfora do que significa América, tá? Se você pegar as letras de Iracema, você vai formar a palavra América. Então, quando a América indígena passa a ser uma América miscigenada, e o próprio filho da Iracema Comartim é um mameluco, é o primeiro brasileiro. E aí tem a questão de ter o nome de Moacir, que é filho da dor. Então, tudo que aconteceu com a América é o que aconteceu com a Iracema, a chegada dos brancos, que vai miscigenar o nosso povo. E um outro aspecto aí também que as pessoas quase não citam é a questão do Guarani, tem muita ligação com o Espírito Santo, né? Principalmente porque uma parte do Espírito Santo pertencia a São Tomé, e a capitania de São Tomé ela foi destruída. E esse massacre que aconteceu dos índios na casa da Ceci, né, junto com o Peri, está retratado no livro, e é o que aconteceu na fazenda de Santa Catarina, que é em Campos, e era a capitania de São Tomé, tá? Que depois, uma parte dessa capitania que deixou de existir, passa a ser do Espírito Santo, e uma parte da capitania é vendida para o Rio de Janeiro. Então, se você pegar de Cachoeiro, né, do Rio Itapemirim, mais ou menos, até Campos, era tudo São Tomé. Então, Guaçuí pertencia a essa capitania de São Tomé, que acabou e virou a capitania, depois do Espírito Santo, com a capitania do Rio de Janeiro. Então, você tem todo esse contexto histórico do Guarani, que é uma parte da história do Espírito Santo e uma parte da história do Rio de Janeiro. Tá? Uma característica que vocês, os alunos, não sabem, por que a nossa serra aqui em Moci chama Serra de Santa Catarina? Que não tem nada a ver com nada. Você sabe de onde que surgiu esse nome. Então, a Serra de Santa Catarina é porque a capitania de São Tomé, que foi destruída nesse ataque indígena, tinha a capital dela, que era a Fazenda Santa Catarina, que é retratada dentro do livro do Guarani, esse massacre dos indígenas, que faz com que o Peri salve a Ceci no final, e que tem um final tipo Lagoa Azul. Se vocês lerem o livro, vão perceber que eles ficam boiando na água, né, que acaba
esse final bem Lagoa Azul, que não sabe se sobreviveram ou não. E em cima disso aí, só para finalizar essa interferência minha, né, Sandra? De que eu roubando espaço aqui. Sem problema. Eu ia até falar para você fazer isso mesmo. Uma das características do romance romântico é a volta ao passado. Volta à medieval. Em Portugal, os livros que a gente estuda lá em Portugal, da literatura portuguesa, os personagens voltam à era medieval, às cruzadas. Como o Brasil não teve período medieval, a retomada desse período se faz através do índio. Por isso que o índio, em vez de nós termos esse herói de capa e espada, a gente vai ter o índio, que é o herói nosso, que está em cima do mito do bom selvagem. Tá? O mito brasileiro, o herói brasileiro é o índio, porque nós não tivemos o período da Idade Média. Já vem no período quase classicismo já, e que já não tem mais essa Idade Média. Então, a gente aproveita o índio brasileiro como nosso herói, ao invés de ter um herói tipo capa-espada como Zorro. Embora alguns romances que vocês viram na televisão, a Maria Paula deve lembrar de Sim, a Moça, tinha um herói de capa-espada, né, que aparece lá para salvar o índio brasileiro. Né, e até na novela Novo Mundo também, que está passando, tem cenas que tem esse heróizinho, né, subtendido dentro da história. Porém, o nosso índio é o mito do herói brasileiro, do volta ao passado. Interferi, agora eu passo para a Jussara aí. Muito bem. Ótima interferência, não tem problema. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o romance regional, né? A senhora Joana, muito obrigada. E antes, eu também gostaria de destacar, né, José de Alencar, que foi um grande nacionalista. Ele expôs realmente o nosso Brasil, né? Suas regiões, as suas épocas. Ele fez um papel muito importante. Bom, sobre a delimitação temática, o regionalismo traz para o centro do romance romântico as paisagens e os tipos de um Brasil desconhecido. Então, foi apresentado aqui como era realmente... Só um minutinho, estou falando que o meu áudio está ruim, gente? Melhorou? Desculpa. Melhorou o áudio? Tá melhorou? Boa. Tá bom? Eu tinha uma mensagenzinha aqui que o áudio estava ruim. Agora melhorou. Então, olha só. Então, o Brasil que começa a ser mostrado, né, de uma forma assim... o Brasil não tinha muitas divisões ainda. Né? Nós observamos aqui o Rio de Janeiro, o Norte e o Sul. E um pouco, por exemplo, às vezes até nós esquecemos de comentar, né, sobre o Espírito Santo, que também fez parte, né? Mas, pode passar, por favor, Jane? Pode passar? Passou? Obrigada. Então, olha, o romance regionalista, os espaços nacionais, né? Os espaços nacionais que despertaram maior interesse entre os escritores românticos foram das capitais, normalmente situados no litoral, com amplo destaque para a então capital do país, o Rio de Janeiro, e o das suas regiões, Nordeste e Centro-Oeste. Apresenta aqui uma sociedade rural de comportamentos e valores bem diferentes, né, daqueles da corte. O país que emerge os romances regionalistas configura como gigantesco na extensão e arcaico nos costumes. Aqui, então, traz as paisagens, né, os costumes da época em relação às roupas, certo? Então, tudo foi fazendo assim, tentando fazer uma comparação, mas não deixando as suas raízes, os seus costumes, certo? Pode passar, por favor? Nós temos aqui, né, então, José de Alencar, que foi o grande nacionalista, que expôs bem o nosso Brasil, fez com que todos, né, conhecessem melhor.
através do gaúcho, o sertanejo, o tronco do ipê, e Visconde de Tomé, em Inocência e a Retirada de Laguna. Nós já temos aí vários capítulos em relação a essa retirada de Laguna, até com a Anita Garibaldi, né? Muitas histórias já foram retratadas através de minisséries, ok? Podemos? Temos também aqui o Franklin Távora, né, com o Cabeleira, o Matuto, o Sacrifício, um casamento no Arrabalde. Vocês notam aqui que é bem característico, né, do interior. E temos aqui que nós vamos comentar um pouquinho sobre Bernardo Guimarães, né, que nós vamos comentar sobre o livro A Escrava Isaura, certo? O Garimpeiro, o Ermitão, de Muquem, o Seminarista, a Filha do Fazendeiro e o Pão de Ouro. Em Escrava Isaura, nós vamos ver daqui a pouquinho, o resumo, ele retrata aqui a época do abolicionismo, né, a época da exploração dos escravos. Retrata também aqui, neste livro, a exploração da mulher, que a mulher era obrigada, né, a servir tanto na casa e servir também aos senhores, né, de engenhos, a todos. Tanto que, às vezes, os frutos desses relacionamentos não eram registrados, né? Então, aqui, a mulher muito submissa ainda, mas com características de uma libertação também, correto? Então, muitos filhos, né, desta fase viviam no meio dos filhos dos senhores de engenho e nem sabiam mesmo que eram irmãos. Nessa novela das 6 que está passando agora, alguns capítulos que nós podemos assistir, tem mostrado muito bem essa fase, né? Irmãos que se apaixonam, mas, na verdade, só a mãe sabia do segredo, né? Porque as mães tinham sido obrigadas, né, a se dedicar aos patrões, né? E tendo como fruto os filhos. Okay? Então, vamos ver aqui né, o estudo da obra. A situação inicial que mostra o seguinte, que Isaura era uma escrava que nasceu quase branca, e tratada como filha por sua senhora, alvo da luxúria e paixão. Então, a escravidão, né, foi fruto de um relacionamento entre a empregada e o dono da casa. Ok? Então, era Henrique. Ele era uma pessoa muito fugaz. Era Leôncio, né? A escrava Isaura era maléfica, controladora e luxuriante. Para Belchior, que era, né, tentava ter a paixão de Isaura, mas não conseguiu, ela era ridícula, servil e confusa. E Álvaro era pura e amorosamente. Quer dizer, para Álvaro, que foi a sua grande paixão, ela era pura e muito amorosa. Outros sentimentos dirigidos a Isaura incluem a inveja de Rosa, né? Era uma outra escrava que era preferida por Leôncio, como a mãe. E o carinho do seu pai, Miguel. No começo, trata-se do passado de sua mãe, maltratada por seu dono. Né? E o pai... Pode passar, por favor, João? E o pai? Isaura sofre muito com a escravidão, mas ela é uma escrava branca e culta, que vive um romance com um rapaz rico. Isso seria o conflito do livro. O clímax, Isaura é obrigada a se casar com Belchior. Mas, mais tarde, o seu grande amor, né, a toma novamente... Pode passar, João, por favor? Álvaro, que vem com o desfecho do livro, né? Leôncio endivida muito e Álvaro compra sua fazenda, libertando Isaura de sua condição. Leôncio se mata. Então, gente, aqui nesse livro,
nós observamos exatamente a história do Brasil, né? O regionalismo, os costumes, as roupas, as tradições, as explorações. Eu costumo muito dizer para os meus alunos, trazendo para hoje. E hoje, ainda existe essa situação? E hoje, como que anda o nosso regionalismo? Como que anda as explorações? Como que tudo está sendo feito? Nós estamos preservando? Nós estamos cuidando? Como que está sendo os livros de hoje? Como que está sendo os nossos romances de hoje? Baseado na nossa realidade. Ok? Os professores gostariam de complementar? Vou roubar a cena aqui de novo. É muito importante você salientar, porque ela é uma heroína tipicamente romântica, certo? E você vê que ela era filha de uma escrava negra com um branco, não é isso? Só que ela não tem traços de negro. Pode observar, porque se ele colocasse traços de negro ou de preto na heroína, ela seria não aceita dentro do romance, dentro da sociedade da época da burguesia. Então ele precisou de deixar a heroína dele quase branca, ela nasceu quase branca, e ela tocava piano, ela falava francês, ela teve todos os cuidados, foi criada como branca, né, como liberta ali, entre aspas. E por isso que ela tem uma repercussão mundial, o personagem tem uma repercussão mundial pela luta da liberdade, mas ela, politicamente, se fosse hoje, ela seria incorreta, porque a personagem teria que ter traços do povo negro, traços de preto dentro da estrutura do romance. Porém, ele vai fazer o jogo da sociedade, porque interessava ao José de Alencar ser lido. Né? Ele era estritamente comercial, ele foi certo. Ele já diz na entrevista dele que ele faz o jogo do poder na época. Ele tem que chegar a todos os lares, ele tem que escrever de acordo com a moda, né? Como na entrevista que ele deixa feita na época. Então, a Isaura, ela traz um sentimento universal, talvez seja por isso que ela foi uma adaptação para a novela que é vista no mundo inteiro. Sim. Essa vontade de liberdade, esse mito da superação da mulher, embora ela traz aí os ranços do passado por não trazer a negritude, ou a pele preta, como deveria ser a personagem, certo? Até mesmo nas adaptações de novela, eu vi a novela da Globo, Escrava Isaura, que a Rosa, que também é um personagem importantíssimo na obra, que é a oposição à Isaura, aí na história da Globo, era uma negra mesmo, uma mulher da pele preta. Já na versão da Record, para ser aceita a novela, a Rosa é quase branca. Ela é uma quase Isaura, e não traz os traços da pele preta, como deveria trazer na história, se fosse a verossimilhança daí. Mas só para fazer essa comparação do que o autor tem que se adaptar para ser a obra dele como um todo. Tá? Só me entender aqui. Vamos então ao professor Kleber, romance urbano. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre o romance urbano. Essa categoria de romance, e também ele traz algumas características que já foram mencionadas anteriormente pelos professores, traz também as características da linguagem romântica. E eu vou começar a conceituar para vocês sobre o que é o romance urbano. Né? O romance urbano ou de costumes, como também é conhecido, né? Romance urbano ou de costume. O próprio nome já fala para nós, né? Já dá um conceito bem elucidativo para nós
acerca do que é o romance urbano de costumes. O que o romance urbano de costumes ele retrata? Ele fala de quê? Qual é o ambiente, qual é o enredo que envolve o romance urbano? Né? Ele retrata o quê? Ou seja, qual é o fato gerador do romance urbano? Ele vai falar das descrições, dos interesses, do comportamento dos membros da elite carioca brasileira, né, no início do século XIX, principalmente da elite carioca, né, do Rio de Janeiro no segundo século. Né? Ele vai retratar esse ambiente, todo esse comportamento, todo esse ambiente, né, da elite carioca do Rio de Janeiro. E como nós sabemos, como nós entendemos e já aprendemos através das características da linguagem romântica, nós sabemos que o romantismo ele retrata toda uma perspectiva de uma classe chamada burguesia. E o romance urbano ele vai retratar todo o comportamento, todo o interesse dos membros da burguesia. Ele vai falar dessa perspectiva. Como nós sabemos, o romantismo ele retrata o quê? Ele retrata todo um estilo artístico da frustração que a burguesia viveu diante, né, de todo aquele sonho de liberalismo. Maria, eu vou comer pouquinho. Todo aquele sonho também, né, de perspectiva econômica. Como o romantismo foi um movimento criado pela burguesia para retratar essa frustração, o romance urbano ele vai espelhar, ele vai mostrar para nós toda essa frustração da burguesia através, né, dos seus enredos. Pode passar, Joana, para mim. Bem, qual é a limitação temática do romance urbano? Como o romance urbano, né? Como o romantismo é um movimento criado pela burguesia para expressar sua frustração diante do sonho, né? Daquele sonho político, daquele sonho econômico, através do capitalismo, através do liberalismo, o romantismo ele vai refletir no romance urbano toda essa frustração, toda essa negatividade também do comportamento da burguesia, dessa burguesia, que se vê frustrada diante daquele sonho de idealização política e econômica, agora retratada através do romance urbano por essa frustração, mostrando o quê? Os defeitos, mostrando também as limitações dessa burguesia, né? Que sonhava tanto com liberalismo, que sonhava tanto com o capitalismo, com justiça social, né? Com igualdade social. Essa justiça social, trazida pela Revolução Francesa, através desse movimento político que é a Revolução Francesa, que foi um movimento que consolidou a ascensão da burguesia ao poder político, essa frustração ela vai se refletir, né, no comportamento, né, nas relações sociais dessa burguesia. E o romance urbano ele vai retratar bem essa frustração da burguesia diante desse idealismo político e econômico através do que era através do liberalismo né, político, e também do sistema econômico que era o capitalismo da burguesia. Pode passar, Joana. Ele não começou, não? Bem, as características, quais são as características do romance urbano? Né? Que a gente pode verificar no romance urbano, no contexto, no texto e no contexto do romance urbano. Ele vai narrar as raízes, ele vai falar das raízes nacionais, principalmente, né, falando o quê? Dessas raízes, né, da sociedade burguesa, carioca. Vai falar das tradições nacionais, ele vai falar retratar as inquietações do ser humano, principalmente humanas, do meio psicossocial da burguesia, né? Aquela burguesia que sonhou com justiça social, que sonhou também com igualdade, essa burguesia agora, ela vai mostrar o quê? Uma burguesia frustrada, né? Diante desse sonho de realização política e econômica. Então, o romance urbano ele vai retratar essas inquietações, essas frustrações, né, do mundo privado da burguesia. Outra característica também é que o romance urbano ele traz para nós também uma reflexão sobre o tipo de leitor, né,
a que está destinado esse romance. A que tipo de leitor? A camada da burguesia. Porque quem lia os romances urbanos, quem tinha acesso aos romances urbanos, né, através dos jornais, dos folhetins, né, que eram publicados periodicamente, era a burguesia. A classe burguesa, principalmente a classe carioca. E como o romance urbano ele retrata toda essa inquietação, toda essa frustração da burguesia diante do liberalismo político e econômico, então o romance urbano ele vai falar o quê? Ele vai falar, em sua obra, ele vai retratar o quê? O ambiente dessa burguesia. Por retratar o ambiente social dessa burguesia, né? Os problemas amorosos dessa burguesia, os conflitos que vive essa burguesia, né? Na questão do amor, da violência, da vocação, né? Da questão pessoal, do sustento pessoal. Então, o romance urbano, ele vai atingir a que público? Ele vai interessar que tipo de público? Quem vai ler, então, o romance urbano? Quem vai ter acesso ao interesse, à leitura, né, desses periódicos do romance urbano vai ser a burguesia. A burguesia, por quê? Porque retrata todo um contexto, né, de inquietações, todo um contexto da inquietação do psicossocial da burguesia. Então, o romance urbano, por retratar toda essa questão do ambiente da burguesia, essa frustração, né, na relação amorosa, né, na relação interpessoal, na relação social, interpessoal, ele vai também interpessoal, né, retratando também o comportamento da burguesia. O romance urbano, então, ele vai trazer para nós todas essas características. Pode continuar, João. Pode passar o slide. Bem, quais são os representantes que nós temos no romance urbano, no romantismo brasileiro? Né? No romantismo brasileiro. Nós temos o Joaquim Manuel de Macedo, né, com sua obra A Moreninha. Eu sugiro aqui para vocês, aos alunos, que façam a reflexão. Por que a moreninha? Moreninha vem de quê? Moreno, né? A moreninha, porque o inha aí é um prefixo o quê? É um prefixo de carinho. A moreninha. Por que a moreninha? E moreninha também nos remete também a uma formação étnica, a uma formação, a composição de povos. Porque moreninha, moreno. Moreno, por quê moreno? É o produto de quê esse moreno? Né? Que é considerado, a Moreninha é considerado o primeiro romance brasileiro de Joaquim Manuel de Macedo, né? É o primeiro romance brasileiro, publicado em 1844. Nós temos também o Manuel Antônio de Almeida, né, com a sua obra Memórias de Sargento de Milícias, né, que retrata, né, o primeiro malandro brasileiro, atrás do personagem Leonardo Petrarca, né, retratando o malandro brasileiro, embora a temática, a proposta do romance Memórias de um Sargento de Milícia nos pareça um realismo, mas, na verdade, ele retrata também o quê? Ele retrata também toda essa frustração do personagem principal, né? Que é criado lá pelo padrinho, né? Então, vai retratar toda essa frustração ali, né? Pelo Leonardo Petrarca, mostrando o quê? O defeito do ser humano, o defeito do personagem, o personagem principal mostrando o defeito, as frustrações desse personagem. Estão mostrando também o lado negativo também da sociedade burguesa, né? Embora pareça que o romance, né, Memórias também ele fala de uma realidade de problemas, mas ele fala de problemas vivenciados, vividos pela burguesia, né? Ou seja, essa burguesia, ela não é tão perfeita, ela não aquela burguesia que sonhava com a perfeição econômica, com a perfeição social, ela se frustra, o quê? Na sua maneira de ser, de sentir o mundo, de ver o mundo. Então, o romance de Manuel Antônio de Almeida, Memórias, nos traz essa reflexão. A gente também pode também, na medida que a gente vai lendo o romance, a gente também pode ir criando outras perspectivas de reflexão, né? Dentro das características da linguagem romântica. A gente pode também criar outras perspectivas, outras nuances, né? A outra obra, né? O outro autor representativo do romance urbano é, né, o José de Alencar. Perfeito por excelência, porque José de Alencar, né, ele é um romancista que ele é eclético no sentido do quê? Porque ele engloba as três vertentes do romance, como já foi falado anteriormente pelos professores, né? Ele tem a vertente urbana, indianista, ele tem a vertente também regionalista, e também, na obra do romance urbano,
nós temos como principal obra de José de Alencar, nós temos Senhora e Lucila. Senhora e Lucila, esses dois romances, eles vão retratar o quê? Eles vão retratar a questão da independência feminina. Já no início, lá no século XIX, já discutia também essa questão da independência feminina, através dessa obra, né? Da ascensão social da mulher, né? Os problemas de prostituição, por que a mulher é levada à prostituição, qual é o problema social que envolve a prostituição, né? Isso, o preço que se paga, o preço que se pagava, né? Quando a mulher era submetida à prostituição, qual o preço que se pagava. Então, mostrando o quê? Mostrando todas essas mazelas da sociedade burguesa, né? O lado da prostituição, o lado da condição humana, né? Da mulher, às vezes numa condição subhumana, para tentar sobreviver. Pode passar, João, por favor. Bem, a Moreninha, né? É uma história de amor entre dois personagens, né? Augusto, né? E Carolina, né? E Carolina é a Moreninha. Pode passar agora. Bem, qual é a situação inicial desse romance? O enredo. Como é que se desenvolve o enredo? Os personagens, o ambiente. Em qual ambiente? Quais os personagens que estão vivendo? Qual é o ambiente que retrata a história de A Moreninha? Ou seja, qual é o conflito gerador desse romance? Tudo começa, né, quando Augusto, Leopoldo e Fabrício são convidados por Felipe para passar o feriado de Santana na casa de sua avó. Então, nós temos no romance A Moreninha, nós temos 4 jovens, 4 personagens, né, que são, de uma certa forma, né, os personagens que começam, né, a iniciar toda a história, todo o enredo. Augusto, né? Leopoldo e Fabrício, que tem um amigo que é Felipe. Felipe convida esses amigos, que são estudantes de medicina, para passar o feriado de Santana na casa de sua avó. Os 4 amigos, né, que são estudantes de medicina, eles vão para uma ilha, né, passar o feriado de Santana numa ilha chamada Ilha de Paquetá. E lá, nessa ilha, eles vão encontrar alguns personagens. Tem Ana, né, a anfitriã, que é a que recebe os convidados. Nós temos as 2 amigas, a irmã de Felipe, que é a Carolina, e as suas primas Joana e Joaquina. Pode passar, não, Joana? Vai passando para mim. Bem, Augusto, qual era a proposta ali? Augusto, que é um dos protagonistas ao lado de Carolina, né? De onde se desencadeia o enlace amoroso entre ele e a própria Moreninha, Carolina, né? Augusto, ele vai para essa ilha de Paquetá, chega lá, ele conhece todo aquele ambiente ali, né? E ele acaba conhecendo também a Carolina, né? E nesse relacionamento, nesse contato que ele tem ali com o ambiente, né? Com aquele ambiente, vamos lembrar, o ambiente burguês. Esse ambiente é um ambiente burguês, na ilha de Paquetá. Augusto, ele faz uma aposta com o Felipe, né? Com Felipe, pode passar, Joana, para mim. Joana, pode passar. Ele faz, então, uma aposta, né? Que Felipe faz uma aposta com ele. Augusto, se você está aqui na ilha, eu acho que você vai se apaixonar por alguém aqui. E o que o Felipe fala assim para o Augusto? Vamos fazer o seguinte: se você se apaixonar por alguém aqui, você escreve um romance. Se você não se apaixonar, eu escrevo um romance. E Augusto, né? Augusto, ele diz para Felipe que não, eu não vou me apaixonar por ninguém aqui, não vou, não. Aí entra a questão, o quê? A questão, né? A questão da temática romântica do amor como superação, como acima de tudo, acima de qualquer interesse. Ou seja, Augusto, ele disse que não iria se apaixonar por uma questão de tradição, por uma questão, né, de preconceito, mas ele acaba se apaixonando por Ana Carolina. Né? Ao retornar da ilha, né, ele acaba, né, tendo um sentimento de amor, né, amoroso por Carolina, e
E ele fica confuso, preocupado com esse sentimento. Então vem aí, ó, confusão, preocupação. Olha o estado de Augusto, do protagonista, diante do amor que ele sente por Carolina. E aí nós podemos levar a questão da temática do amor. O amor acima de qualquer interesse, né? O amor sublime. É uma das características, né? Que nós também ressaltamos também no o conflito, né? O conflito interior, né? A frustração diante do amor, né? Nós podemos também fazer esses questionamentos dentro do romance. Então, Augusto ele fica confuso e preocupado, até que Carolina mostra para ele um camafeu, né? Qual que era o mistério desse camafeu, né? Daquele cordão ali, com aquela escultura, né? Augusto fica confuso e preocupado, até que Carolina mostra o seu camafeu. O mistério é desfeito e, para pagar a aposta, Augusto escreve o livro A Moreninha. Então, o livro A Moreninha é o quê? É o retrato, né? É o retrato de um acordo que Augusto faz com Filipe, que foi o que convidou os jovens para ir participar na ilha, as férias na ilha ali, né? De Paquetá. E Augusto, então, agora ele escreve esse romance, retratando o quê? O romance é o quê? É essa aposta que Augusto fez com Filipe, né? De que ele não se apaixonaria. O amor aqui, ele é retratado aqui de uma forma o quê? Do amor sublime, mas também, ao mesmo tempo, que esse amor também, ele é retratado também do ponto de vista também o quê? De que o sentimentalismo, através do egocentrismo, ou seja, tudo voltado para o eu, ou seja, o sentimento de Augusto por Carolina é o que vai prevalecer diante também, até mesmo da imposição do pai, porque quando Augusto ele retorna da ilha, né, e ele retorna da ilha envolvido por Carolina, o que acontece? O pai o proíbe desse amor. Quando o pai o proíbe desse amor, proíbe Augusto desse amor, ele também entra num conflito, porque ele estava apaixonado, envolvido por uma mulher, que era Carolina, a Moreninha. Agora, ele se vê o quê? Ele se vê agora, né? Ele se vê agora, diante desse sentimento, ele se vê o quê? Quebrado, ele se vê o quê? Ele é o rompimento com as tradições, quer dizer, não existe, do ponto de vista de sentimento, do coração, nenhuma perfeição. Por quê? Porque o amor, ele não é fruto da razão, né? Mostrando que o amor não é fruto da razão, que o sentimento, mas é fruto o quê? Do sentimentalismo. A relação, a mediação, aqui mostra a mediação entre a paixão, né? O sentimento, a emoção, né? Ou seja, o sentimento de Augusto por Carolina, diante o quê? Do impedimento do pai, da família, que era contra esse amor, mas ele resolve o quê? Ele resolve superar toda essa imposição familiar, mas prevalece o quê? O sentimento que ele tem, esse amor que ele tem por Carolina. Mesmo ele achando que não ia se apaixonar por ninguém naquela ilha, aonde eles ficaram ali no final de semana, naquele período das férias de Santana, na ilha de Paquetá. Pode passar, Joana, para mim, por favor. Até aí. Deixando agora as dúvidas abertas para vocês. Tá, vou lá, deixa eu interferir um pouquinho. Tá. Moreninha, gente, eu sempre falei com os meninos do primeiro ano que eu dei aula lá, Elaine, a Lídia, a Jamile e tal. A Moreninha é o primeiro romance brasileiro romântico, certo? É o primeiro de sucesso. Então, tanto que a primeira heroína do romantismo brasileiro seria a Loira. Era um romance que não deu certo. Tá? E aí, por que não deu certo? Não emplacou. O público brasileiro ele queria uma heroína que tivesse traços brasileiros. E aí, eles trouxeram. Aí o Joaquim Manuel de Macedo resolveu criar, então, essa heroína Moreninha, que ela é tipicamente brasileira. Ela não gostava de vestidos muito rodados, cabelos muito trabalhados. Ela era natural, e ela andava com os trajes bem simples, o cabelo bem simples, e tudo bem simples. E ela e Augusto, eles tinham tido um romance aos 8 anos de idade, que é o Camafeu. E eles se prometeram um ao outro numa praia, que, olha, eu só me caso com você e você só casa comigo. E eles guardam no Camafeu a foto deles. Cada um guarda a foto. E a maior resistência do Augusto não querer se apaixonar naquele baile,
naquela festa em Paquetá, que era uma festa que foi o último baile do Rio de Janeiro, da corte, que seria, então, era uma jogada assim que envolvia história. E aí era essa, de não querer, ele não querer se apaixonar, porque ele já estava comprometido com aquela menina aos 8 anos de idade. Ele só vai descobrir que a Carolina é essa menina quando ele vê o Camafeu. Mas primeiro a Carolina o reconhece, mas ele não reconhece a Carolina de início. Só vai perceber depois quando ela mostra o Camafeu. Então, essa heroína, ela emplaca, ela não é um romance tão complexo, é um romance muito legal, muito simples. E por quê? Porque ele traz essa heroína com características brasileiras. Isso é importantíssimo, porque trouxe a burguesia para dentro de uma heroína muito próxima do real para os brasileiros. E ele foi tão esperto, o Joaquim Manuel Macedo, que dentro da obra dele, ele colocou uma lenda indígena. Porque dentro da ilha de Paquetá tem uma caverna, e nessa caverna é contada a história da lenda do diamante, que o guerreiro sai para lutar, a Índia chora 12 luas, ou seja, passam 3 meses, o guerreiro não volta, e aí o Tupã transforma as lágrimas da Potira, ou do nome que se dá lá, não lembro mais da heroína, em diamantes, porque ele resolve fazer com que transformar aquela lenda de amor em na lenda como surgiu o diamante. Então, dentro da história da Carolina e do Augusto, você tem uma outra trama, que é essa trama indígena. Então, ele foi espertíssimo na época, e esse romance emplaca e se torna o primeiro romance brasileiro, embora tenha uma anterior, que é a de uma heroína loira, que não deu certo? E aí, o que mais importante disso tudo nesse período aí, é que as heroínas, mulheres, o perfil feminino, traz Senhora, que ela é totalmente avançado para a época, ela é quase um romance pré-realista, tá? Que traz essas características dela comprar o homem que deseja, ele quer dinheiro e ela compra esse homem. Lógico que depois o amor redime tudo, como o Loló falou aí. E a outra situação é que de Lucila. A Lucila cometeu um erro, ela foi prostituta. E aí, se vocês pegarem todas as heroínas que morrem nas obras românticas e em alguns filmes, é porque elas têm que se redimir daquilo que na época chamava que ser pecado. Se ela foi uma prostituta, ela tem que pagar por isso. Então, as heroínas teriam que morrer, né, nas obras para essa sublimação, que é a passagem do corpo físico para o corpo espiritual. Aconteceu com Lucila, como aconteceu com Helena, no Machado de Assis. Ela queria vingança, ela queria se vingar da família que supostamente abandonou, né, fez com que ela fosse abandonada pela família dela, que o pai dela, ela achava que o pai dela era daquela família nobre e ela era pobre, e ela vai se vingar. Então, e ela morre no final da obra. Então, essas heroínas, como Iracema, também morreu, tá? Porque se elas cometem alguma coisa que era grave para a época, elas teriam que morrer. O ato de redimir era com a morte, que é a sublimação no romance romântico. Então, por isso que algumas obras que, de repente, a Maria Paula vai ler, que a Elaine vai ler, que a Eduarda vai ler, que a Gabriele vai ler do romantismo, a presença da morte é muito forte. A Gabriela Sobreira. Então, essas heroínas são importantíssimas no romantismo. E elas trazem esse perfil. Tá? Elas se redimem pelo amor. Mas se elas cometem qualquer falta grave, como Iracema, por ter se entregado a Martim, ela tem que morrer. Por Lucila ter se prostituído, ela tem que morrer. Helena, se ela foi se vingar de uma família, ela tem que morrer. Certo? Porque era o perfil da época dessas heroínas românticas. Né? E a que supera essa questão aí é Senhora. Senhora, ela é avançada para a época. Ela compra o homem que ela ama. Certo? E é um romance que é importantíssimo na literatura. Certo? Era só essa contribuição mesmo, que eu falo demais. Eu queria só fazer
Eu queria só fazer uma ressalva final aqui, que a obra do Joaquim Manuel de Macedo, a Moreninha, quando foi publicada em 1844, essa obra ela foi tão importante do ponto de vista, né, econômico, né, para a própria ilha de Paquetá. A ilha de Paquetá ela passou a ser mais visitada pelos cariocas depois da publicação desse romance. Né? O romance... Então, olha como a literatura ela é importante, a atividade literária, a atividade cultural é importante, né, para o desenvolvimento econômico ou para o desenvolvimento em outros aspectos também, né? Não só cultural, como também político. A ilha de Paquetá, que era uma ilha desconhecida, após a publicação do romance, né, ela passa a ser a ilha mais visitada pelos cariocas. Né? Ou seja, o livro do Joaquim Manuel de Macedo se viu como propaganda, né, como divulgação da ilha, que passou a ser o quê? Um ponto de referencial turístico para os cariocas. Né? Então, só queria deixar essa ressalva aqui, né, sobre a obra, né? Como a obra foi importante do ponto de vista econômico, né, para uma sociedade da época, né? Uma atividade cultural, ela também implica também o quê? No desenvolvimento econômico e no desenvolvimento também político, de um contexto social também. Importante da atividade cultural. Tudo bem. Obrigado. Algum aluno tem alguma dúvida, gente? Esse é o momento para vocês tirarem dúvidas. Ninguém? Gente, então vamos tirar a selfie da chamada? Sandra, habilita sua câmera aí. Sandra? Gritei. Ô, Joane. Oi. Joane. Oi. Aqui, eu não sei se a Camille está participando, a Camille do segundo 1. Hoje é aniversário dela, aí, né, gostaria de dar um forte abraço virtual nela, e se tiver mais alguém, né, aí fazendo aniversário hoje, também sintam-se abraçados, né, pela equipe da Antônio Carneiro Ribeiro, né, estamos com saudade de vocês, e que Deus abençoe todos vocês e continue perseverantes, tá? Não desista, porque eu sempre falo no grupo, né, só existe vitória, né, não existe vitória sem luta, né? Então, sintam-se abraçados, a Camila está aniversário hoje, se tiver mais alguém também, tá bom? E Deus abençoe vocês. Bom, pode tirar foto. Ei, Gabi! Vamos tirar a foto, gente. Lídia, habilita essa câmera aí. Jamile, Maria Paula. Hein? Pronto. Oi, Gabriela Sobreira. Aluno também, quem printou, manda pra gente depois, tá bom? Show de bola, gente. Prazer estar com vocês. Voltem na próxima, tá? Abraço. Um abraço aí, gente. Já tirou a foto? Já? Gente. Eu nem gostei, né, Sandra? Foi tão rápido. Tá bom. De novo. A Sandra passou na frente.